Olá, meu nome é Edson Santos e essa é a página Muralhas e Muletas. Curta aí, aperta o sininho, veja aí onde estão as coisas aí. Siga a gente no canal aí. Valeu! Hoje nós vamos falar sobre o Senai. Então, em 78 eu terminei o ginásio e até fui orador. Nunca tinha visto nenhum discurso de formatura nem nada. Peguei vários convites de formatura, fiquei vendo o que o pessoal dizia para tentar fazer alguma coisa. Nessa época terminei com 14 anos, com 15 anos que eu fui começar o segundo grau lá na administração de empresa, que eu já falei para vocês. E aí eu fui procurar um emprego. Cheguei numa loja que tinha lá, uma lojinha, tinha uma vaga de emprego, perguntei, pô, tem uma vaga aí para mim? O cara olhou e falou assim, ó, só se você usar a saia, porque nós estamos precisando de vendedora. Daí eu vi que ia ser meio complicado para eu arranjar um emprego, né? Do que eu ia trabalhar? Eu sempre me lembrava de uma coisa, quando eu era crianção, já muito novo, aí teve um irmão da minha mãe que um dia estava conversando com a minha mãe, olhou para mim assim, falou, esse menino vai ter que trabalhar em escritório, porque trabalhar mesmo vai ser difícil. Porque naquela época, emprego era uma coisa diferente, uma coisa que exigia força, esforço físico. Como eu não consegui emprego, estava difícil, pensei, eu vou precisar estudar muito. Já tinha dito isso desde o começo. Foi nesse momento que eu falei, eu vou precisar ter muitos diplomas. O primeiro curso que eu fui fazer, como tudo naquela época, foi o curso de datilografia. Aí começa lá, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G. E aí eu estava com um amigo meu, vizinho nosso lá, e eu tudo com papel sulfite, pronto para escrever a máquina, tudo branquinho, bonito. E ele tinha um papel, tipo papel jornal, que eu nunca mais vi, acho que nem existe mais. Ele tinha esse tipo de papel jornal. E aí eu ia pôr meu papel grafite lá, meu papel sulfite, lá na máquina de escrever, e ele começou, nossa, veja como esse outro papel aqui é muito melhor, ele é mais poroso, a tinta fica melhor. E não é que eu troquei o meu papel sulfite branquinho pro dele, que era tipo um papel jornal que ele tinha levado. Eu aprendi a não cair mais na conversa das pessoas, porque o cara que tem boa lábia, ele sabe te enganar. Aí meu pai chegou e falou assim, Guri, que tal se a gente fosse no Senai? Porque lá no Senai você vai estudar e o Senai arranja um emprego, né? O Senai indicava lá para trabalhar na indústria. Foi sensacional. Lá fomos nós, fui eu e meu pai. Foi feita uma prova lá, passei e aí fui no Senai. Antes de eu começar o Senai, como quase tudo na minha vida, as pessoas que já tinham o ginásio faziam só a matéria que fez no Senai. No meu caso, eu escolhi eletrônica. Ou seja, eu faria só a parte de eletrônica. Mas como teve problemas antes com outras turmas, quando eu entrei, não era mais assim. Tinha que fazer a tal das matérias relacionadas. Ou seja, você tinha que aprender matemática, português e fazer eletrônica. Então daí já ia ter aulas pela manhã e pela tarde. Aí todo mundo lá reunido, o pessoal reclamou, a gente teve que reclamar, né? Falou, pô, mas a gente já tem estudo, né? Por isso que vai fazer eletrônica. Tinha outras matérias lá, né? Outros cursos que daí não exigiam tanto. A eletrônica que exigia mais. E, pô, a gente já tinha uma formação, né? O pessoal que estava lá não queria fazer. Aí o diretor do Senai, do SIC, da cidade industrial, o Torito Vieira, ele colocou no quadro negro lá um número e dividido por um outro número de dois números, né? Uma divisão por dois números. Falou, aí pessoal, quem é que sabe fazer, venha fazer aqui no quadro e mostra pra gente que não precisa fazer as matérias relacionadas. Moral da história, as pessoas não conseguiram e aí não teve jeito, fomos convencidos. Por esse motivo, eu teria que estudar de manhã e de tarde no Senai. Então eu tinha que pegar 2 ônibus para ir de manhã no Senai, 2 ônibus para voltar para casa,
dois ônibus para voltar para lá para o Senai de tarde, 2 para voltar para minha casa e mais 2 para fazer administração de empresa. Então já ia começar a minha vida de andar de ônibus. Mas, graças ao destino, eu tinha um tio que morava próximo do Senai. E aí a gente conversou para eu almoçar lá na casa dele. Então, durante um tempo, eu almocei na casa do tio Nicolau, valeu tio Nicolau, chamado tio Nicola. Então eu ia de manhã para o Senai, ficava lá até a hora do almoço, fazia tal das matérias relacionadas. Daí almoçava na casa do meu tio, aí de tarde fazia eletrônica e à noite fazia administração de empresa. No Senai, a gente já começava o curso com a mão na massa, não tinha problema. Isso que era uma coisa muito bacana do Senai, você já começa fazendo, é um curso muito prático. E uma das primeiras coisas que a gente aprendeu lá a usar foi o ferro de solda. Esse cara aqui, você liga isso aqui na tomada e ele aquece, e ele fica muito quente, ele fica vermelho, e aí você tem que derreter a solda para soldar componentes. É como se fosse uma cola, mas uma cola de metal. E aí você solda os componentes aí. Tava lá ligado isso aqui, e eu olhei, e aí é uma das primeiras coisas que você precisa aprender a limpar aqui a ponta, para que a solda fique perfeita. E ele estava lá ligado, vermelho, muito quente, e eu pensei, pô, precisava limpar, né? Eu quase pus a mão no ferro de solda. Eu pensei, não, tem que me proteger. Peguei uma folhinha de papel do jornal e pus a mão assim e limpei. Queimou tudo meus dedos. Eu me senti completamente burro, né? Se fosse hoje em dia, eu diria que eu me senti completamente destituído de inteligência, mas eu me senti muito mal. Se fosse atualmente, o Senai seria processado pela família do Enzo, né? Com certeza. E aí, quando a gente estava lá para entrar no Senai, eu queria fazer uma pergunta. O diretor lá falou se alguém tinha alguma dúvida, e eu levantei a mão, e ele não me viu. Não me viu, e outras pessoas perguntaram, não me viu. Ah, comecei a fazer assim lá atrás. Daqui a pouco ele falou, você aí. Aí eu perguntei a minha dúvida, né? Eu me lembro que eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa, o que tinha assim. Ele falou assim, poder pode, o que não pode é ficar aí atrás fazendo assim, desse jeito. Aí, ali a gente já começou a se conhecer, já era o meu primeiro dia de Senai. Não, valeu, pessoal. Até a próxima.